Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 12 de março de 2023. Quero falar hoje de um assunto que eu acho muito interessante, vocês vão gostar do que eu vou dizer aqui, vão gostar desse trabalho, desse vídeo. Assistam o vídeo até o final, caprichem no gostei, convido vocês a inscreverem-se no canal e compartilharem com suas redes sociais. Ou seja, vamos falar a guerra de 3 dias que já dura mais de um ano, onde Putin esperava, em 3 dias, tirar e assassinar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, colocar mais um governo fantoche igual a outros que ele já tem aí pelo mundo, que faz tudo o que ele quer sem questionar, um cara burro, já tinha essas pessoas preparadas e isso não aconteceu. E o que ele ia fazer nessa guerra de 3 dias já dura mais de um ano, com um grande custo econômico, um grande custo de vidas e um grande custo para toda a Rússia, além da Ucrânia exatamente, né? A Ucrânia está sofrendo muito, está tendo muita destruição. A maioria das principais cidades ucranianas foi destruída, infelizmente, por causa dos bombardeiros assassinos da Rússia. Quero começar falando aqui a guerra, citando o von Clausewitz, que escreveu um livro da guerra, e escreveu em 1832. E ele diz: a guerra é uma continuação da política com outros meios, o que diz o barão von Clausewitz. E um ano após a guerra russo-ucraniana, qual é essa política que diz respeito à Ucrânia, ou aos Estados Unidos, à Alemanha e outros aliados da OTAN? Os repetidos apelos da Ucrânia por mais apoio e a resposta acomodada do Ocidente são um caso de alavancagem de diplomacia performativa, solidariedade de alianças ou algo totalmente diferente? Afinal, por mais que os ucranianos estejam lutando contra as forças russas e sofrendo baixas maciças para proteger a integridade territorial do Estado ucraniano, da nação ucraniana, do povo ucraniano, hoje a OTAN está abertamente envolvida em uma guerra por procuração entre o Ocidente e a Rússia. Eu diria não é tão por procuração, mas por causa das armas fornecidas, eu já abordei isso em outros vídeos, e está envolvida na guerra. Há um ano, quando o ditador russo Vladimir Putin lançou sua campanha, o que ele chamou essa grande mentira de operação militar especial para tomar a capital ucraniana e matar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e varrer grande parte do país do mapa da Europa, quem teria imaginado que a terceira semana de fevereiro de 2023, já estamos inclusive, não estamos mais em fevereiro, já estamos em março, né? E começaria com Joe Biden, já em fevereiro, passeando pelas ruas de Kiev e óculos escuros. Isso na terceira semana. Aliás, quem teria previsto que Zelensky, que só recentemente regressou de uma viagem a Londres, estaria ao seu lado, ainda o presidente de um país livre e ainda vivo? Às vezes é bom estar errado, como muito provavelmente a maioria dos observadores ocidentais tinham pouca esperança para a Ucrânia, uma vez que os tambores da guerra do ditador russo começaram a bater sério. Alguns dias após o início da brutal, criminosa, assassina e imoral invasão de Putin, olhamos para a história de sofrimento e resiliência da Ucrânia. Mas mesmo quando eu estava agonizando com o acompanhamento da guerra, as primeiras semanas eu praticamente não dormia. Ou dormia muito pouco, acompanhando quando as notícias sombrias que continuavam a chegar, mas eu fiquei muito feliz porque a Ucrânia continuava em pé e continua em pé. Na verdade, a Rússia e o mundo subestimaram a resiliência e a capacidade do povo ucraniano, sua coragem e seu amor pelo país. E eu também estava errado sobre a Aliança Ocidental. Depois de mais de uma década de deriva e inação, desde o vergonhoso fracasso em responder à tomada da Crimeia em 2014, duvidei que algum grande líder ocidental fizesse mais do que um protesto simbólico sobre a primeira invasão europeia em grande escala desde os anos 40. Nunca esperei ver a Finlândia e a Suécia saltarem do muro e candidatarem-se à adesão à NATO. Nem imaginei que o líder americano Joe Biden seria tão inabalável em seu compromisso ou tão generoso com a ajuda militar dos Estados Unidos da América. Acima de tudo, eu e o mundo nunca imaginamos que Kiev iria aguentar, que Kharkiv iria ficar de pé e que os russos que tomaram Kharkiv seriam expulsos de lá. O que Kherson, que também foi tomada, foi retomada pela Ucrânia. Como eu digo, é bom estar errado.
Essa guerra é baseada, na melhor das hipóteses, em um exagero e erro colossal em que um ditador incontestavelmente criminoso, brutal e assassino, torturador, com pouca ou nenhuma reflexão séria sobre o que viria a seguir, desencadeou uma tempestade de caos. Desde o início, no entanto, a Ucrânia, que sentiu-se diferente, e parte disso, pelo menos, deve-se ao próprio Zelensky, ele deu o tom antes mesmo dos primeiros tiros serem disparados. Entretanto, um apelo surpreendente televisionado em russo para o povo russo que ele fez, antes de começar a invasão, implorando-lhes para se levantarem contra a invasão. Desde então, seus vídeos desafiadores de mídia social têm sido tão habilmente julgados quanto qualquer oração de Churchill, o grande estadista britânico. Leitores mais cínicos podem apontar que ele é um artista experiente com um roteirista inteligente. E é claro que eles estariam certos, mas isso é verdade para qualquer político. E ele teve que escolher esse papel em particular. Ele poderia ter concorrido e desempenhado o papel de presidente no exílio, mas não fez, como tantos outros líderes fizeram na Segunda Guerra Mundial, inclusive. Mas ele escolheu ficar e a história o recompensará por isso. Devemos sempre ter cuidado, é claro, em reduzir conflitos internacionais complicados a simples contos de moralidade. É indubitavelmente verdade que as raízes da guerra estão no sentimento de vitimização e ressentimento das mentiras que a Rússia, através do seu ditador, inventaram no final da Guerra Fria. Mas isso é uma explicação, não uma desculpa. Outras potências europeias também perderam impérios coloniais e caíram no ranking de poder, inclusive no poder diplomático e político, da Grã-Bretanha à Bélgica, França, Espanha, Portugal, Holanda, entre tantos outros. Todos eles teriam sido justificados em atacar, porque perderam parte do seu império. Ou seja, o Reino Unido deveria atacar a Índia novamente. Um negócio absurdo, isso que eu falei, mas na realidade esse absurdo, esse ditador doente mental está fazendo. Da mesma forma, é claro que Vladimir Putin sente-se genuinamente ofendido por tantos países do leste europeu terem optado por se juntar à OTAN nos anos 90 e 2000, contrariando as garantias verbais que ele disse que os líderes ocidentais deram a Mikhail Gorbachev. Mas ninguém os forçou a virem para a OTAN, eles fizeram suas próprias escolhas. Se ele quiser saber o porquê, ele poderia chegar na frente do espelho e olhar, perguntar ao espelho, como fez aquela do desenho animado, né? A Branca de Neve, a bruxa. Coloque ele dessa forma. Se você estiver dirigindo um país da Europa Oriental, vá lá, Putin, vá para frente do espelho e pergunte: espelho, espelho meu, por que esses países foram para a OTAN? O espelho vai responder: porque você é o ditador que queria e quer agredi-los, quer anexá-los, não gosta de democracia. E outras respostas iguais ou mais completas que ele receberia. E tivesse isto visto de uma maneira como os russos se comportaram na Chechênia e na Geórgia. Ou seja, esses países viram como a Rússia agiu os assassinatos que ela cometeu na Chechênia, na Geórgia, e já anexou 2 províncias da Geórgia que estão anexadas, e na Transnistria da Moldávia. Então você não teria querido juntar-se à OTAN também? Você prefere estar no lugar da Estônia hoje ou no lugar da Ucrânia? A coisa realmente impressionante sobre a guerra na Ucrânia parece-me que é um nível fundamental, na verdade não é complicado. Apesar de todas as abstrações baratas e obscuras, contrárias à conclusão correta, é a conclusão óbvia. A Ucrânia não atacou a Rússia. A Rússia atacou a Ucrânia. Eu diria, o Zelensky não é perfeito, e Putin é muito menos ainda. Só que Zelensky não é criminoso, e Putin é. Mas realmente, um está do lado dos anjos, e o outro certamente estará ao lado dos vilões da história. Um apela à solidariedade europeia e do mundo e à humanidade comum. O outro à xenofobia, ao chauvinismo, ancorado em mentiras e falsidades, e pratica assassinatos, pratica estupros, pratica destruição de zonas residenciais civis. Um defende o seu próprio interesse de poder e soberba, Putin,
o outro procura agarrar o de outra pessoa, aliar-se, construir junto, preservar o seu país e a sua nação. Zelensky. Um está certo, outro está errado. Nós costumávamos viver em um mundo onde guerras convencionais deixaram milhares de mortos e feridos, eram feitas em larga escala. Hoje elas existiam apenas em videogames e livros, em livros de história, em livros de ficção. Um mundo onde a atividade comercial mutuamente benéfica era garantida por uma ordem de segurança global, a qual as principais nações do mundo aderiram em troca da adesão de uma civilização compartilhada, um mundo tendendo irreversivelmente para a democracia. A guerra de escolha da Rússia contra a Ucrânia quebrou essas suposições. No coração da Europa, pelo menos, estima-se que essa guerra já provocou entre civis 45 mil mortes. Os números oficiais são menores, mas como não pode se entrar em muitas áreas onde a Rússia ainda domina, é impossível contar os mortos. Eles não divulgam, eles escondem, porque muitos deles, a maioria foi assassinado. Onde 14 milhões e meio, talvez chegue a 15, estão deslocados no total, entre aqueles que foram para o exterior e aqueles que ficaram na Ucrânia. Para o exterior, em pelo menos 8 milhões foram para o exterior, estão deslocados no exterior. Perderam tudo, suas casas, apartamentos onde moravam. Não tem mais nada. Milhares foram torturados, mutilados, reassentados. Crianças, jovens, meninas, adolescentes, inclusive homens idosos e mulheres foram violentados essa força russa que diz que veio para salvar a Ucrânia desse ditador sanguinário maligno. O trauma e o infortúnio que a Rússia causou sem provocação nenhuma da parte da Ucrânia são semelhantes aos retratados nas tragédias da antiguidade. Apesar de armas avançadas, como drones, mísseis, a barbárie da guerra russa promovida por esse ditador insano desafia tudo o que a modernidade representa. Agora, eu quero concluir dizendo que quando esta guerra terminar, eu acho que há uma esperança de que a Ucrânia ocupe o seu lugar no futuro brilhante e honroso, conquistado através do heroísmo do seu povo, das suas forças armadas, dos voluntários, quer sejam voluntários ucranianos ou voluntários estrangeiros que foram lá lutar ao favor da Ucrânia. E graças à ajuda também que o Ocidente está dando, que o líder Joe Biden está dando, que o líder Jens Stoltenberg está dando, que comanda a NATO, a OTAN, e que também o Macron e outros, e o Schulz da Alemanha estão dando à Ucrânia. Esse apoio. Então a Ucrânia ocupará este lugar honroso. Eu diria, o mesmo não pode ser dito para a Rússia, que agora vê-se olhando a um buraco negro de seu futuro, porque ela já está e vai ficar abandonada pelo mundo. E isso aconteceu com a Rússia quando ela chamada, esse nome fantasia soviético, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, já aconteceu. E ninguém olha para trás. Aqueles que defendem a Rússia, olhem o que aconteceu com a União Soviética, foi jogada num buraco negro. Mas a Rússia que sobrou foi salva pelo Ocidente. E aqueles que salvaram, ela agora dá o troco. Acredito que agora não haverá futuro para a Rússia e ela ficará perdida nesse buraco negro pelas falcatruas, pelas maldades que ela fez na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Convido-os a inscreverem-se no canal, darem seu like e compartilharem com suas redes sociais. Deus abençoe a Ucrânia. Vitória à Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a todos vocês que assistiram o vídeo. Paz e bem.